noite trazendo uma palavra ao seu coração para findarmos esse tempo de jejum e oração. E durante essas 3 semanas nós falamos sobre making room, que em português significa abrir espaço, ajustar a nossa vida. Esse foi o nosso tema do nosso período de oração e de jejum esse ano. Que bênção a tudo que Deus tem feito. Nós temos aberto espaço na nossa vida, criado oportunidades para experimentar mais da presença do Senhor. E nessa semana, o nosso foco principal foi o foco de obedecer, pedir a Deus o poder para obedecer aquilo que Ele nos falou nesse período. Porque, irmãos, esse é a grande chave de tudo isso. Não adianta a gente só buscar a presença do Senhor, como falamos na primeira semana, de buscarmos a sua voz, de irmos em direção àquilo que Ele tem para falar para nós, nos humilharmos, nos arrependermos, voltarmos as nossas costas aos viajantes que passam pela nossa vida e tentam entrar nos nossos pensamentos, coisas que vêm para nos afastar da presença do Senhor. Mas também não adianta nada o Senhor falar e a gente claramente ouvir a sua voz, a gente dizer: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo, o Senhor está falando conosco, Deus está liberando palavras, se nós não tivermos uma resposta a tudo isso. Não adianta nada pedirmos, ouvirmos, mas ficarmos por aí mesmo. E esse é o grande dilema de muitas pessoas. Na sua caminhada com Deus, elas têm até uma experiência, elas conseguem discernir a voz do Senhor, mas lhes falta autoridade, poder que vem do Espírito Santo para cumprir aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer. E nessa noite eu quero trazer uma palavra falando sobre isso, e eu quero usar de um personagem bíblico que quase perdeu uma grande oportunidade, quase deixou de obedecer o que estava sendo lhe proposto, e isso lhe traria muitos malefícios, mas porque ele obedeceu, mas porque ele cumpriu, porque ele venceu as barreiras para poder obedecer, ele foi ali muito abençoado, experimentou transformação e um impacto profundo. E eu quero falar nessa noite sobre o poder da obediência, é o tema daquilo que eu quero falar nessa noite. Nós vamos ler um texto, eu vou ler do versículo 1, está aí nas notas do seu sermão aí, que você recebeu na entrada da igreja, e por falar nisso, eu quero louvar a Deus pelo nosso time de diáconos. Irmãos, que bênção o nosso time de diáconos, né? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses queridos? Que bênção! Eu fico muito feliz cada vez que a gente chega ali, como que a gente é bem recepcionado, como os irmãos trabalham com tanta destreza. Eu louvo a Deus pela vida de vocês são uma bênção. Está aqui nas notas do seu sermão, mas eu quero ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Então nós vamos ler, é um texto um pouquinho mais extenso do que a gente está acostumado, porém, talvez para alguns seja o máximo que a pessoa leu de Bíblia nessa semana. Já estou ajudando, não é? Já é uma bênção. Espero que não, mas se for, já está na casa do Senhor, vamos aproveitar. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1, acompanhe aí no telão, na sua Bíblia, no seu aplicativo, aí no celular, onde você puder. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. E ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E Naamã foi contar ao seu senhor, ao rei, o que a menina israelita dissera. Então o rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia o seguinte: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. E quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes,
ou seja, esse desesperado, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgas as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que esse profeta sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria de lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E a sua pele tornou-se como de uma criança. Pai, que a tua voz seja liberada sobre nós. Mas não só, Senhor, queremos ouvir a tua voz, mas nós queremos receber poder para obedecer aquilo que o Senhor tem nos desafiado, Pai. Não nos deixa, Senhor, sermos pegos, Senhor, com tantas resistências em nós, ao ponto de desobedecer aquilo que o Senhor tem nos indicado. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Desperta a nossa mente. Espírito Santo, toma o controle dessa reunião e fala aquilo que eu não posso falar. Age de uma maneira que eu, como humano, não posso fazer, Senhor. Que a tua palavra entre no nosso coração e ative em nós, Senhor, poder para te obedecer. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a gente chega nesse final dos 21 dias de jejum e oração, e nesses dias de quebrantamento, de arrependimento, de abrir os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Tenho certeza que muita gente aqui recebeu de Deus, foi tocado por Deus em áreas profundas da sua vida. Uns tiveram respostas. Antes de entrar aqui hoje, uma irmã me procurou e disse: pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida. Coisas extraordinárias aconteceram nessas semanas que eu estava orando, que eu estava me colocando diante do Senhor. Outras pessoas foram confrontadas, precisaram ajustar, viram a sua vida naquilo que nós falamos, se ajustar para Deus, e tiveram que ajustar algumas coisas na sua vida. Mas outros talvez simplesmente aprenderam que a gente deve esperar, olhar para o Senhor e confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. Talvez você chegue no final desses 21 dias de jejum e oração, entendendo que o Senhor é quem vai trazer resposta, e no seu tempo Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas esse tempo, irmãos, não termina apenas com ouvidos atentos. Ele termina com uma disposição que nós precisamos ter para ter um coração para obedecer. Porque a nada adianta ouvir somente a voz de Deus se a gente não estiver disposto para obedecer a voz do Senhor. Porque a verdadeira transformação, entenda isso, a verdadeira transformação em nós não acontece quando a gente ouve a palavra do Senhor, mas quando a gente pratica aquilo que o Senhor está falando conosco. A transformação não vem somente no acúmulo do conhecimento do que eu sei que Deus está falando, mas a transformação acontece a partir do momento que eu pego aquilo e começo a agir em cima daquela palavra. Obediência, irmãos, para Deus é algo tão importante que Ele coloca acima de qualquer sacrifício. Em outras palavras, Deus não está procurando apenas pessoas que se sacrificam, abrem mão de alguma coisa. Nesse tempo a gente aprendeu, nessas semanas, talvez para muita gente, como eu tive contato com algumas pessoas, foi a primeira vez que essa pessoa jejuou, que ela praticou essa disciplina espiritual de abrir mão de algo. E para você talvez tenha sido um grande sacrifício, e isso é válido diante do Senhor, mas Deus não está somente procurando pessoas que se sacrifiquem, que passem a noite orando em vigílias, que entreguem aqui, como o Rodrigo disse aqui, as melhores ofertas, como aquela mulher que ofereceu a Jesus, o máximo que ela tinha. Deus não está procurando somente assim, Ele está procurando pessoas que além disso o obedeçam.
O maior chamado para nós nessa noite, aquilo que eu quero que você entenda, é que o Senhor está buscando de você obediência. Porque obediência, irmãos, é a chave que pode mudar destinos. Obediência é uma chave que muda destinos na sua vida. A Bíblia nos mostra que a fé não é apenas a gente acreditar no que Deus está dizendo. Não é só a gente, porque a gente até sabe aqui na nossa mente que Deus pode, que Deus é capaz, que o Senhor vai fazer. Mas, irmãos, o maior desafio para nós é realmente obedecer quando ele começa a dizer para nós: continue confiando, mantenha os seus olhos postos em mim, não abra mão da palavra de fé, continue agindo em santidade, levantando muros de santificação à sua volta. Irmãos, essa é a maneira que nós precisamos interagir com o Senhor. Muitas vezes Deus nos pede coisas que parecem pequenas demais, simples demais, até sem sentido nenhum, mas a obediência, até mesmo nessas pequenas coisas, é o que vai abrir portas que nenhum poder humano pode abrir. Nenhum poder humano. Sabe, conta-se a história de um agricultor simples, um homem do campo, crente, fiel, um homem de oração, e todos os dias ele ia diante do Senhor e pedia: Deus, por favor, me usa. Senhor, por favor, me usa. E certa manhã, em oração, o Senhor disse para ele: eu quero que você vá lá no meio do seu campo. Você está vendo aquela grande pedra que está lá no meio do seu campo? Eu quero que você vá até essa grande pedra e você empurre essa grande pedra que está no seu campo. Aquele homem achou estranho aquela ordem de Deus, mas como ele tinha orado e sentiu grande convicção de que era aquilo que o Senhor estava pedindo dele, ele todos os dias, por semanas, meses, ele ia lá naquela pedra e empurrava aquela pedra. Empurrava aquela pedra. E isso se repetiu durante muito tempo. Ele fazia força e ele começava a suar, mas a pedra não saía do lugar. A pedra não movia nem um pouquinho. Mas todos os dias aquele homem ia naquele campo, empurrava aquela pedra e ele então começou a ficar cansado, começou a ficar desanimado. E ele volta então para Deus e diz: Senhor, o Senhor não está me vendo aqui não, Senhor? Eu te obedeci. Eu cumpri aquilo que o Senhor tinha dito para mim. Eu fui até o campo. Eu estou fazendo um papel aqui, vexatório, porque eu vou lá todos os dias por mês e eu fico empurrando aquela pedra igual um louco. E a pedra não saiu do lugar, não aconteceu nada, a pedra continua igual. Então Deus, olhando o esforço daquele homem e a sua obediência, disse para ele: filho, eu nunca pedi para você mover a pedra. Eu pedi apenas para que você a empurrasse, porque eu quero que você veja algo. Olhe para você agora. A pedra não saiu do lugar, mas você se tornou mais forte. Os seus braços estão mais fortes, as suas pernas estão mais firmes, as suas mãos estão mais calejadas. Você agora está mais resistente àquilo que eu tenho para você. Os desafios não mudaram, mas você mudou. Ah, meu irmão, aquele homem havia mudado, o campo estava igual, mas ele já não era o mesmo. Ele estava pronto para resistir a qualquer situação que estava diante dele. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender que às vezes o cumprir aquilo que o Senhor está nos chamando nem sempre vai trazer o resultado que eu tenho esperado. Mas se eu for fiel naquilo que o Senhor tem me chamado para fazer, eu tenho certeza que eu vou estar no centro da vontade de Deus. E no final, aquilo que precisa acontecer, vai acontecer na minha vida. Nesse relato bíblico que a gente leu, essa é uma grande história. Essa história fala a respeito desse comandante, desse homem poderoso, influente, chamado Naamã, que era comandante do exército da Síria. Mas esse homem tinha uma mancha na sua vida. A mancha desse homem era uma lepra. E lepra nos tempos bíblicos era uma coisa abominável. Talvez as leis judaicas não se aplicavam ao povo da Síria. Nas leis judaicas, quando alguém descobria que tinha lepra, tinha que sair do acampamento, se afastar do povo. Mas na Síria eram outras leis que regiam. Aquele homem, mesmo leproso, ainda não num estágio avançado, ele ainda continuava comandando os exércitos e era um homem muito querido pelo rei da Síria. Então, num dia, a sua senhora estava lá, sua esposa estava lidando com uma escrava que
que aquele homem foi até Israel, e aí tirou um povo daquela cidade, levou aquela menina cativa para sua casa e colocou ela como empregada da sua esposa. Talvez aquela menina estava lavando as roupas de lepra daquele homem, talvez ela estava lá no rio, talvez ela estava interagindo com a sua senhora, e ela vê a dificuldade que aquele homem tinha para resolver os seus problemas, e ela suspira e ela diz: minha senhora, se esse homem fosse a Israel, lá há um profeta que curaria a sua lepra. Aquela mulher pega aquela palavra, então ela corre para o seu marido e diz: olha, sabe a fulana, ela veio trabalhar aqui em casa e ela trouxe uma resposta. E aí, irmãos, quem está desesperado, qualquer oportunidade é oportunidade. E ela diz: por que você não vai até Israel? Conversa com o rei, pede a ele uma carta para ele até lá, para que esse profeta te receba. Então o comandante vai até o rei da Síria, conta toda a história, ele escreve uma carta para o rei de Israel, dizendo: cura o meu servo, o comandante do meu exército. Quando aquele homem chega em Israel diante do rei, o rei pega aquela carta e diz: não, isso aqui é uma pegadinha, eu não sou Deus, eu não tenho poder para curar ninguém. Ele se desespera e diz: esse rei da Síria está querendo montar guerra contra mim, ele está querendo me colocar num desafio maior do que a mim mesmo. E aí, quando ele se desespera, o profeta Eliseu então manda um recado para ele, diz assim: por que você está tão desesperado? Por que você está rasgando as suas vestes? Manda esse homem até aqui, porque ele vai ver que há um profeta em Israel. Então Naamã sobe no seu cavalo, vai no seu meio de condução até a casa do profeta, bate na porta, e quando ele bate na porta, nem o profeta vem encontrá-lo. O profeta manda o moço dele, Geazi, então, vem até a porta e diz: pois não, como posso ajudar? Ele diz: olha, eu vim aqui através do rei da Síria, porque eu tenho uma lepra e eu preciso de cura. E aí eu queria falar com o profeta. Geazi diz: olha, o profeta não está podendo atender não, mas ele já deixou um recado. Ele disse para o senhor ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, que o senhor vai ficar curado. Naamã ficou indignado, como a própria palavra que a gente leu diz. Por quê? Porque ele esperava que o profeta ia sair, ia fazer um passe de mágica, ia chamar a atenção, ia fazer toda uma coisa. Ele é comandante do exército da Síria, ele está esperando pompa, ele está esperando holofote. Mas o próprio moço do profeta diz para ele: vai lá no Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio de água barrenta, é um rio que não tem muita beleza, não tem nada de bom lá. Aquele homem sai indignado e diz: será que lá em Damasco, será que na nossa terra não tem rios melhores que eu poderia tomar banho? Eu não vou fazer nada disso, eu vou embora. E aí um dos seus moços olha para ele e diz assim: meu pai, como quem diz, olha, você não tem nada a perder, essa lepra só vai te consumir cada vez mais, o que você vai perder com isso? Se ele te pedisse qualquer outra coisa, você não faria? Então faz. E ele então desce no Rio Jordão, e ele mergulha 1, 2, até a 7ª vez. E quando ele sai da 7ª vez das águas, a sua pele está como de uma criança. Irmãos, olha a história que a gente está aqui diante. Eu quero trazer para nós, estou te contando essa história, porque existem algumas coisas, irmãos, que nós precisamos receber que só vem do céu. Existem alguns direcionamentos que você vai receber, que são chaves para você, mas elas só vão ser ativadas através da obediência. E existem muitas coisas que nos impedem de obedecer. Se existe uma coisa, irmãos, que a gente já nasce, que já está entranhado dentro de nós, é um poder de desobedecer. Você não precisa ensinar uma criança como que ela desobedece. Você que tem filho pequeno, você sabe que a primeira coisa que ele faz é não cumprir aquilo que você está pedindo. Você tem que ensinar, por isso que a gente fala de educação dos nossos filhos. Porque todos nós nascemos mal educados. Todos nós nascemos na nossa própria vontade. A gente já nasce querendo fazer o que é perigoso, desobedecer. Se vem em alguma direção, a gente já quer cumprir. A gente quer fazer o que a gente quer, o que está na nossa cabeça. Nós não somos programados para isso. Então nós precisamos de poder de Deus para colocar em prática. Porque tudo coopera dentro de nós para que a gente não obedeça. Para que quando comandos que venham para o nosso próprio benefício, para a nossa proteção, para ativar coisas lindas e tremendas que Deus tem para nós, não caia em algumas ciladas dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração, que nos impeça, que nos prive de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então a pergunta para nós é: o que pode nos impedir? E eu quero relatar aqui, através desse texto, 4 coisas que podem nos impedir, que talvez estejam aí diante de você e sejam ciladas do inimigo, para que você não obedeça aquilo que o Senhor está te chamando. E nesse texto nós vamos ver. A primeira coisa que eu quero ressaltar nesse texto, que pode nos impedir, é quando nós desprezamos pequenos sinais. O ponto número 1 dessa palavra fala desprezar
pequenos sinais. Quando nós olhamos para essa história de Naamã, ela não começa lá no palácio, ela não começa nas grandes guerras, não começa lá na casa do profeta, quando ele vai lá para ser curado. O milagre de Naamã começa com uma menina escrava, começa com alguém sem nome, começa com alguém sem status, sem voz. E foi ela, irmãos, que apontou o caminho que traria cura para aquele homem. Lá os versículos 2 e 3, a gente vê o suspiro dessa menina. E o que me chama a atenção nessa menina é que ela tinha todas as razões para ficar calada, porque ela tinha deixado a sua família, ela tinha sido tirada. Para ela, no seu coração, ela poderia dizer: eu quero que esse homem morra de lepra, eu não tenho nada a ver com isso, porque ele me roubou da minha família, ele destruiu o meu futuro, ele me colocou nessa situação de escravidão. Mas, irmãos, ela representa ali um povo todo que tinha sido levado cativo. Mas o que a gente vê dentro do coração daquela menina era um coração de perdão, era um coração de coragem. E ela falou mesmo sem garantia de ser ouvida. Ela era uma voz de alguém que não tinha nenhum tipo de influência. Ela era uma empregada escrava de Israel que não tinha nada a ver com o problema. Mas quando ela fala, algo acontece no coração da mulher de Naamã. Imagina, irmãos, pensa comigo, se Naamã ou se a esposa dele tivesse desprezado esse pequeno conselho. Se eles tivessem dito: quem é você, menina, para falar alguma coisa? Quem é você para ficar me ensinando? Você acha que você sabe alguma coisa? Ele teria morrido de lepra se ele tivesse desprezado uma pequena voz, um pequeno sinal, algo que não tinha nada a ver com nada, alguém que não tinha influência nenhuma para trazer uma resposta para a sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja nessa noite. É exatamente aqui que muita gente perde a caminhada de fé. Deus, irmãos, Ele fala nos detalhes, Ele fala em sinais simples, Ele fala em vozes que muitas vezes não têm título, não seguram um microfone, não têm uma posição, mas nós achamos que nós só vamos ouvir a Deus, talvez num culto de domingo, talvez através de um pregador famoso, talvez através de um profeta que venha para falar com a gente, de uma revelação sobrenatural, de algo grandioso. Jesus já tinha dito para nós, lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 10, ele diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Quantas vezes a gente já sentiu um incômodo no nosso coração, uma vozinha aqui dentro de nós falamos isso nas semanas passadas, e a gente ignora. Quantas vezes, irmãos, vem da boca dos nossos filhos, o nosso filho fala alguma coisa simples e a gente ri, mas era Deus lembrando a gente de algo. Quantas vezes alguém da igreja convida a gente para algum lugar que parece simples: vamos lá no meu grupo, por que você não começa a servir, por que você não começa? E a gente está aqui ouvindo a voz de Deus, recebendo comandos que são chaves, são coisas pequenas que às vezes entram no nosso coração, mas talvez porque a gente está calejado de algumas coisas, talvez porque as nossas expectativas não estão nos lugares certos, a gente ignora tudo aquilo, a gente banaliza aquele sinal, a gente começa a desprezar. E essa barreira, desprezar o simples, desprezar as pequenas coisas, é o que muitas vezes nos impede de obedecer. Entende, irmãos, que quando você não dá importância à voz que parece pequena, você fecha uma grande porta de milagre? Talvez você, quando você só valoriza o que é grande e despreza aquilo que é pequeno, você perde a chave que Deus colocou bem diante de você. A menina escrava lá que atendeu a Naamã nos lembra de uma verdade muito poderosa, lá em 1 Coríntios 1, 27, Paulo escreve: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Entenda, irmãos, que às vezes os sinais, as coisas que Deus está falando com você, talvez o milagre da sua vida esteja escondido em algo bem simples que você está desprezando. E quando você aceitar o convite que o Espírito Santo está fazendo para você embarcar nessa jornada através de algo tão simplório, algo que talvez você nem perceba que seja uma grande chave para você, obedecer essa palavra, que talvez você já conhece, talvez você já ouviu isso muitas vezes, mas ainda não praticou. Eu vi um conselho de alguém
que você nem esperava que Deus poderia usar. Não é engraçado quando a gente começa a ouvir Deus através de lugares que a gente nem pensava que Deus poderia falar conosco? Quem está me ouvindo aí, irmãos? Eu estou falando algumas verdades aqui que você pode se adequar aí na sua vida. Não limite, não ponha Deus numa caixinha. Não comece a limitar o agir de Deus, irmãos. O Senhor está falando todo o tempo. Tem coisas aí que o Senhor está convidando você a obedecer. Algumas direções estão vindo na sua direção e você não pode abrir mão. Irmãos, entenda o seguinte: a obediência que abre portas começa quando a gente para de ignorar o simples, porque muitas vezes a voz que parece pequena carrega o poder de uma resposta que é eterna. A segunda coisa que eu entendo nesse texto é que uma outra coisa que nos impede de obedecer o Senhor, além de não dar atenção ao simples, é a armadilha das expectativas. A armadilha das expectativas, irmãos, alguém já disse que a expectativa cria em si uma maldição, porque às vezes aquilo que esperamos não acontece do jeito que esperamos e a gente pode perder uma grande oportunidade de obedecer. Naamã ficou furioso, por quê? Porque o milagre não aconteceu do jeito que ele estava imaginando. Ele queria o quê? Ele queria espetáculo, ele queria o profeta impondo as mãos sobre ele, fogo que caísse do céu, coisas extraordinárias que acontecessem. E o texto diz que ele sai indignado. Indignado. Você sabe o que é isso? Eu olho para a minha própria vida e eu já vi tantas vezes que Deus começou a querer fazer coisa comigo e eu fiquei indignado. Eu estou vendo algumas cabeças balançando, alguns sorrisos no canto do rosto, porque eu tenho certeza que você também já se colocou nessa situação. Quando Deus começa a agir, a gente começa a ficar indignado. Não, Senhor, dessa maneira aí eu não quero. Eu queria que o Senhor fizesse do meu jeito. Eu tinha toda uma maneira que o Senhor operasse na minha vida, mas o Senhor está fazendo dessa forma. É essa maneira que o Senhor vai fazer e a gente pode ser impedido de obedecer porque as nossas expectativas não estão sendo supridas. Está aqui, irmãos, um grande problema. Muitos de nós deixamos de obedecer não porque a gente não tem direções claras, mas porque nós estamos presos às nossas próprias expectativas. Aquele homem diz, vai no rio, se lava 7 vezes. Ele tinha uma direção clara. Ele tinha a solução para o seu problema, mas é só isso. É desse jeito aí. É simples dessa maneira. Eu estava esperando uma coisa grandiosa, eu estava esperando uma maneira surpreendente. Irmãos, e a gente espera que Deus se mova da nossa maneira. E quando Ele faz diferente, sabe o que acontece com o nosso coração? O nosso coração se fecha. E isso acontece dentro das famílias. Irmãos, tem muitas esposas que talvez imaginam que o marido mudaria num culto, num retiro, numa situação que acontecer. Não, agora ele vai, numa oração, numa semana, nesse processo que está acontecendo, agora tudo vai mudar. E aí, irmãos, as coisas não acontecem do jeito que a gente está esperando. Não é do jeito que a gente está esperando. A frustração vira dentro de nós o que é resistência. A gente começa a se tornar incrédulo. Deus nunca vai fazer. Está vendo? Isso aí eu já sabia. Isso aí nunca vai acontecer. A gente dá oportunidades para incredulidade agir dentro de nós. Quantos pais acham que os filhos dariam uma guinada radical quando participar de alguma coisa, quando ele vem para a igreja, quando faz alguma coisa. E aí, irmãos, a transformação está acontecendo aos poucos, mas a gente não consegue visualizar o pouco, a gente quer tudo de uma vez. E aí, irmãos, o que a gente faz? A gente desiste de orar, a gente para de bater a porta do céu, a gente não continua obedecendo aquilo que o Senhor nos chamou. Isso acontece muito, irmãos, na nossa caminhada cristã. Alguns imaginavam assim, olha, agora que eu estou servindo a Deus, agora que eu entreguei a minha vida para Jesus, agora semana que vem a gente tem o batismo, alguns irmãos já estão se preparando para isso. A gente pensa assim, agora que eu me batizei, vai dar tudo certo. E aí, irmãos, as portas começam a se fechar, a vida começa a se tornar difícil, as resistências vão se levantando contra nós, e aí tudo que a gente esperava acontecer, não aconteceu, porque o Senhor nunca prometeu que a nossa vida seria tranquila, pelo contrário, a única coisa que Ele prometeu é que Ele estaria conosco todos os dias, mesmo nos dias difíceis, que as coisas seriam complicadas, mas Ele estaria segurando a nossa mão, sustentando a gente no meio das batalhas, vivendo conosco as nossas maiores tribulações. Isso é a garantia para nós. E aí, irmãos, quando a gente vive uma vida voltada somente para conforto, quando o conforto para de existir, a gente perde a noção de que é Deus que está nos conduzindo. E isso acontece com muita gente que começa a enfrentar lutas. João 16:33 diz,
eu lhes disse, Jesus dizendo, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O problema não é Deus não cumprir a sua palavra, o problema é quando a gente cria roteiros que Ele nunca prometeu que faria. Está aí um grande problema. Quem está ouvindo o que a palavra do Senhor está dizendo hoje? Hoje vocês estão tão quietinhos, irmãos, é hoje, né? O chicote está estalando, ninguém está nem falando nada. Isso, irmãos, acontece ainda um pouco mais forte no processo de adaptação nesse país aqui. Hello? Vamos falar de chicote estalando? Vamos falar um pouco mais, vamos mais profundo. Quando a gente fala de expectativas, quem nunca entrou num avião achando que agora o dólar dá numa árvore e a gente vai só colher. Mas ninguém nunca contou para nós o tamanho dessa árvore, o tanto que a gente tinha que subir nela. É Deus falando aí, irmãos. Alguns tinham uma expectativa, não, meu processo vai resolver, e aí às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e as coisas vão acontecendo, a gente, não, eu não mereço isso, e a gente começa a colocar algumas coisas para Deus como se fosse, a gente imaginava que deveria ser de um jeito, a gente tinha expectativa, a gente não consegue ver Deus nos sustentando durante todo o processo. Hello, estou falando com você aí, meu irmão. A gente não vê Deus abrindo portas, nos sustentando, o processo que a gente está vivendo, aquilo que o Senhor está fazendo conosco, o quanto a gente estava empurrando essa pedra e agora os nossos músculos estão crescendo, agora as nossas pernas estão se tornando resistentes. O processo é melhor do que o resultado. A gente não consegue olhar para isso e a nossa frustração vem quando a gente acha que agora, meu irmão, ou você acha que só porque Deus respondeu daquela forma, agora tudo vai ser diferente. Você acha que alguém que está num processo e já passou por ele, já não tem mais lutas, o processo agora a gente transforma aquilo como se fosse o nosso maior desafio. Meu irmão, é um desafio no meio de tantos que a gente vai viver. Tenha você vencido um processo, finalizado um, tem sempre alguma coisa que alguém está vivendo, e a gente precisa entender que quem tem o controle, quem rege todas as coisas, quem continua sentado no alto e sublime trono, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é fiel ontem, Ele é fiel hoje, Ele vai ser eternamente. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Senhor, Ele está no controle de tudo. Mas a verdade é que a gente espera encontrar tudo pronto. A gente espera sucesso imediato, a gente espera vida financeira estável de um dia para o outro. A realidade é que muitos de nós aqui ainda estamos nesse processo de choque cultural. Estamos num processo de barreira de língua. Estamos num processo de saudade da família, de dificuldade para encontrar um trabalho que se adeque àquilo que a gente foi formado. Você foi formado, colocou dentro de uma forma. E aí chega aqui, Deus fala, não, agora você tem que ser flexível agora. Diga, ai Jesus. Quantos podem dizer, ai Jesus aí, irmãos? E a gente está sendo esticado por Deus em muitas questões. Porque, irmãos, a gente começa a sentir sozinho, a gente é o único que está vivendo isso. E a gente está desesperado. E a gente vem num lugar como esse, a gente vê, tem muita gente vivendo o ai de Jesus aí. E aqui está o perigo, irmãos. Quando a expectativa não é correspondida, muitos se fecham para obedecer os processos de Deus. Ah, irmãos, como é perigoso. Deixa eu alertar você. É porque Deus não está fazendo a coisa do jeito que você gostaria, que você pode sentar agora, fazer birra, bater o pé e dizer, eu não saio daqui, ninguém me tira. Eu não faço, eu não vou, eu não tenho, eu não quero. Muito cuidado, irmãos, porque o Senhor está nos chamando para se manter firmes e constantes, mesmo naquilo que a gente não entende. A palavra de Deus é clara lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 8. Receba essa palavra no nome de Jesus. O Senhor olhando nos seus olhos nessa noite, dizendo para você, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, obedecer é aceitar que Deus pode nos levar pelo caminho mais longo, o caminho mais desconfortável, mas que no final é o caminho certo. Eu quero trazer isso para a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você está no caminho certo, meu irmão.
Fala para outra pessoa com voz de profeta, fala com alguém com autoridade, alguém que tem a palavra de Deus na boca, diz: você está no caminho certo, não temas, Deus é contigo. Quando as nossas expectativas não são alinhadas com a soberania de Deus, irmãos, elas viram o quê? Frustração. As nossas expectativas não estão alinhadas com os planos da soberania de Deus, mas quando a gente entrega o controle, ela se transforma em confiança. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele virá ao meu socorro. A verdade é que muitos não obedecem porque ainda querem o quê? Controlar. A gente não obedece, sabe por quê? Porque a gente queria ter o controle. E a gente diz: não, Senhor, eu estou totalmente rendido, agora o Senhor toma o controle da minha vida. E aí Deus pega o volante e começa a dirigir para uma rua que você não está querendo. Fala: não, Senhor, você está enganado, aí não. Não faz desse jeito, não, isso aí não. Dessa maneira eu não entendo. E a gente quer escolher como que Deus vai agir, no tempo que Deus vai fazer, por qual pessoa que Deus vai fazer, em qual lugar que Ele vai fazer. Mas obedecer, irmãos, é abrir mão de uma agenda pessoal e reconhecer que Ele é Deus e nós não somos. Você pode orar pedindo a Deus algo grande, mas precisa estar disposto a obedecer, mesmo quando Deus responder de uma forma simples. Naamã quase perdeu o milagre porque estava preso ao como e não ao quem. Está entendendo o que Deus está dizendo para você? Ele achava que o profeta tinha que sair, mas esqueceu que o poder não estava no profeta. O poder não estava em quem oraria por ele, o poder não estava nisso, mas estava na palavra que tinha sido liberada. Quantas pessoas deixam, irmãos, situações tão pequenas roubar você de obedecer aquilo que o Senhor está fazendo? Se você esperar que Deus haja sempre dentro da sua lógica, você nunca vai obedecer. Se você tiver a expectativa que Deus vai fazer do jeitinho que você está esperando, fique atento, meu irmão, porque essa pode ser uma cilada do inimigo para deixar você impedido. A lógica de Deus é maior do que a nossa. Romanos 11:33 diz: como são grandes as riquezas, a sabedoria, o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e os seus caminhos. Nos dias de hoje, irmãos, parece que a gente está reduzindo Deus como se fosse o nosso amiguinho. E a gente está escolhendo: não, peraí, você está querendo dizer, peraí, olha para Ele como um ser soberano, autor da vida, conhecedor do futuro, o Deus que tem todas as coisas no controle da sua palavra. Ele fala e aquilo que não é começa a existir. Mas a expectativa não cumprida é um teste de fé. Deixa eu dizer, tem muita gente aqui hoje vivendo esse teste de fé. E aí ou você desiste, ou você decide obedecer confiando que Deus sabe melhor do que você. Qual que é a sua escolha? Isso nos faz pensar no terceiro ponto. Se Naamã teve o desafio de romper das pequenos sinais, que às vezes eu já crio resistência, porque vem de lugares que eu já conheço, já sei, não são nada novos para mim. E eu posso muitas vezes não obedecer, porque Deus está falando a mesma coisa, de uma maneira simples. Eu posso perder a oportunidade de obedecer, porque as minhas expectativas não estão sendo supridas. Tem um terceiro ponto, o terceiro ponto é a barreira do orgulho. Está aqui, irmãos, um grande problema. Naamã já tinha dado esse passo de fé, saído da Síria, viajado até Israel, saiu da sua terra, foi até a porta, foi até o rei manda ir até o profeta, ele vai até o profeta, chega, ele cumpre todos os passos, mas quando ele recebe a ordem, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, algo grita dentro dele, era o orgulho. Ele ficou irado, e ele diz: os rios da minha terra são muito melhores que esses daqui. A lógica dele fazia sentido. Realmente os rios da Síria eram muito mais bonitos, pomposos, algo muito mais cristalinas, algo que traria muito mais prazer, talvez respostas. A lógica dele fazia todo sentido, mas a lógica estava contaminada pelo orgulho. E muito cuidado, irmãos, porque como Naamã era comandante, general, estava acostumado a dar ordens, não estava acostumado a receber ordens. Diante da palavra de Deus, ele achou aquela ordem pequena demais para ele.
pequena demais para alguém que tinha o know-how, o gabarito, a experiência, o nome que ele tinha. E o orgulho, irmãos, é bem assim. Ele nos faz sentir bons demais para obedecer nas coisas simples. Ele engana o nosso coração com alguns pensamentos que vêm assim: olha, eu não preciso me humilhar desse jeito. Eu não vou pedir perdão primeiro, coisa nenhuma. Eu vou esperar que a pessoa vá e assuma a situação. Eu não preciso desse negócio, esse negócio de batismo, semana que vem, não preciso disso não, eu já tenho Jesus, eu não preciso me assumir, provar nada para ninguém. Eu não mereço isso. Isso aqui é totalmente injusto. A verdade é, irmãos, vamos ser sinceros aqui com a gente, só nós aqui, chega pertinho aqui que eu vou falar uma coisa bem baixinha assim no seu ouvido. A verdade é que o orgulho é a lepra da nossa alma. Orgulho é lepra da nossa alma. Assim como a lepra que estava lá em Naamã destruía a carne dele aos poucos, a lepra faz isso, vai contaminando a carne, destruindo tudo ao pouco. O orgulho corrói o coração da gente. Tiago 4,6 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos. Irmão, se tem uma coisa, que o Senhor tenha misericórdia de nós, diga misericórdia. Poucas vezes a gente vai ver Deus se levantando para lutar contra alguma coisa, contra os seus inimigos. Se tem um inimigo de Deus, é o orgulho. Está dizendo ali que o próprio Deus se opõe aos orgulhosos. É uma barreira, é uma mão que segura, é uma porta fechada, é uma muralha intransponível. Não há nada que aconteça. Um coração orgulhoso, o próprio Deus se opõe. Irmãos, a gente precisa entender. Hoje, no nome de Jesus, nesse tempo que a gente está fazendo, por que a gente estava orando e jejuando? Por que a gente está nesse processo todo diante do Senhor? Porque a gente está dizendo que Ele é muito maior do que nós. Que Ele é a primeira pessoa da nossa vida. Ele se opõe ao orgulhoso, mas Ele dá graça aos humildes. O versículo diz que Ele dá graça aos humildes. Provérbios 16:18 diz: o orgulho vem antes da... Vamos ler isso juntos? Vamos ler? Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tenha muito cuidado. Foi aí, irmãos, é aí que a gente tem uma oportunidade. O Senhor é tão gracioso que na hora que o nosso orgulho grita mais forte, Deus sempre arranja uma maneira de nos trazer de volta. Talvez tem gente aqui nesse dia, hoje, nessa noite, ouvindo a voz de Deus, e talvez algumas resistências de coisas que foram construídas em você, heranças familiares, processos que você tem vivido, dores, marcas que você carrega, vão fazer com que o seu orgulho seja aumentado. Como Naamã, ele diz: agora eu vou embora para casa, vou jogar isso tudo para o alto, não quero saber de mais nada, vou abrir mão de tudo. E aí vem a voz da consciência do servo que estava do lado dele, e diz para ele: meu senhor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor já vai morrer mesmo, o senhor não tem nada a perder, o senhor não é nada, essa lepra vai lhe consumir até acabar. Se esse homem tivesse pedido o que o senhor trouxe 70 e poucos quilos de ouro, o senhor trouxe 300 e varada quilos de prata, o senhor trouxe 12 túnicas das espécies, ele não pediu nada, ele só pediu do senhor para o senhor ir lá e mergulhar nessa água barrenta. Não tem nada que o senhor vai perder. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente aqui, irmãos, que precisa ouvir isso do Senhor. Talvez você veio na casa do Senhor hoje, buscando, falando: Deus, fala comigo. Ouça o que o Espírito está dizendo para você. O que você tem a perder, a não ser confiar na boa mão do Senhor e naquilo que Ele está te dizendo para fazer? O que você tem a perder? Você tem Ele. Você tem a palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Isso já é tudo. Você não tem nada a perder, meu irmão. Com Ele é lucro. Entenda o que o Senhor está dizendo para você. Em outras palavras, Naamã, o que você tem a perder? Já estava fadado à morte, a lepra não ia embora sozinha, ele não tinha outra saída, a escolha era simples, era obedecer ou morrer. E aqui, irmãos, está um confronto para nós, todos nós estamos nessa mesma situação. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: sem Jesus nós estamos fadados à morte espiritual. O pecado é a nossa lepra, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus é a única saída
para obedecer às ordens que a gente tem de Deus. O Espírito Santo em nós. O novo nascimento sozinho você não vai dar conta. Então se renda, se humilha, reconhece que só você não pode, você precisa dele. Jesus é a nossa saída. Obedecer, irmãos, é um gesto de humildade. É reconhecer: eu não sei tudo, eu não sou suficiente, eu preciso de ajuda. Filipenses 2, de 5 a 8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de uma forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso Jesus. Se o próprio Cristo venceu através da obediência humilde, se submetendo à vontade de Deus, abrindo mão, baixando a guarda, se o próprio Cristo fez isso, quem somos nós para achar que a gente pode vencer com orgulho, irmãos? Tem que ser do nosso jeito. Ele levanta o peito e vamos embora, a porta tem que se abrir, se não abrir a gente chuta e faz e acontece. A gente não faz nada. Se não for o Senhor por nós, a gente não é ninguém. Nós precisamos do Senhor. O orgulho, irmão, é um câncer, é uma lepra, é algo terrível. É o orgulho que impede um casamento de ser restaurado. Porque ninguém quer dar o primeiro passo de pedir perdão, de reconhecer o erro. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem tem luz cede primeiro. Quando você vê que o diabo está tentando entrar, você mesmo já se humilha e diz: eu vou assumir essa guerra aqui. Olha só, vamos trazer a paz de Deus para essa casa. Orgulho é o que afasta filhos de pais, porque cada lado acha que tem razão. O orgulho impede a oração de chegar no céu. Muitos não oram, irmãos, porque acham que podem resolver tudo sozinho. É o orgulho. Quando você não ora, você não se humilha diante de Deus, você está dizendo: eu não preciso de Deus para nada. O orgulho impede a reconciliação entre irmãos na fé. Tem igrejas que se dividem, famílias espirituais que não prosperam, porque ninguém abre mão de nada. O orgulho impede crescimento espiritual, porque a pessoa pensa que já sabe de tudo. Eu já vim de um lugar, eu já sei tudo, eu já experimentei tal coisa. E aí o Senhor tem um outro processo para nós agora. É uma nova porta, é um novo lugar, é um novo desafio. Humilhe-se diante da potente mão do Senhor, porque a seu tempo Ele que vai exaltar. Não tem ninguém, irmãos, não tem ninguém que possa segurar você. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero liberar uma palavra de Deus. Não tem ninguém que fecha uma porta sobre a tua vida. Não tem ninguém que deixa você no anonimato. Não tem ninguém que se levanta contra a tua casa. Não tem ninguém que te desvalorize. Ah, meu irmão, quando o Senhor é por você, ninguém pode ser contra você. O orgulho nos impede de servir. Alguns acham que algumas tarefas, ficar ali, poxa, o pastor João me chama para ficar ali servindo um papelzinho. Não, pelo amor de Deus, eu quero pegar o microfone, eu tenho um know-how aqui para fazer tal coisa. Por favor, será que o pastor não me reconhece? Será que essa liderança não está vendo? Será que alguma... Irmãos, a gente começa a criar sistemas dentro de nós. Irmãos, tenha muito cuidado. Tem muita gente, irmãos, que não desce as águas por conta do orgulho. Sabia disso? Semana que vem tem um grupo de 5 ou 6 pessoas que vão descer as águas. Que bênção. Pode aplaudir ao Senhor por isso? Mas o que impede a gente de fazer isso? Tem água e a gente tem que se render diante do Senhor. É a minha marca de que agora eu sou de Jesus. Foi o que Ele pediu para nós fazermos. Morrer para esse mundo, viver para uma nova vida para Ele. Não tem nada que impeça isso. Ou nós somos maiores do que aquilo que Ele tem pedido para nós? Batismo é morrer. É humilhação, é descer a água reconhecendo que sem Ele não tem vida. Só há vida nele. Irmãos, o orgulho nos faz morrer com a lepra, mas a humildade nos leva a um mergulho de cura. Enquanto a gente estiver preocupado em manter a aparência, a gente nunca vai viver uma transformação verdadeira. E só quem se humilha pode mergulhar na obediência. Só quem mergulha é realmente curado. Eu quero trazer esse último ponto.
Se o orgulho é uma maneira de nos impedir, a última coisa que a gente vê nesse texto aqui, para a gente finalizar, é que não dá para obedecer ao Senhor pela metade. O último impedimento para a gente obedecer é quando a gente obedece pela metade. É quando a gente não cumpre tudo aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Naamã não foi curado no primeiro mergulho, ou foi, irmãos? Foi no segundo? Foi no terceiro? No quarto? No quinto? Não, no sexto ele foi curado, certo? Não, foi quando ele cumpriu tudo. Sétimo. É 7 vezes, é 7 vezes. É ser fiel até aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque obediência parcial não gera transformação total. Quase obedecer é desobediência completa. E aqui está uma chave. Obediência, irmãos, é perseverança. Vem cá, me ajuda aqui, Juninho. Obediência é perseverança. É continuar, mesmo quando os resultados não parecem imediatos. É isso que a gente vai orar nessa noite. Sabe por quê? Porque você entrou num processo de oração e de jejum e talvez a gente pensava, agora vai. E a gente jejuou e orou por 21 dias e não foi. E a gente diz, agora eu vou abrir mão. Já que Deus não faz, vou ver minha vida. Não, meu irmão. Esse processo foi só uma porta. Tem uma jornada toda pela frente. Não dá para a gente sair e abrir mão. Se Deus falou com você, faça de novo. Bata na porta do céu até que ela se abra. Vá nesse processo. Só pare quando Deus disser parou. Não pare por conta da sua própria vontade. Irmãos, Elias orou 7 vezes até ver uma pequena nuvem. O povo de Israel deu voltas durante 7 dias em volta da muralha de Jericó até que ela caísse. Joás, quando foi desafiado pelo profeta Eliseu, disse, você quer vencer os inimigos? Pega as lanças, pega as flechas aí da sua aljava e lança em direção ao horizonte. Ele pega, abre a janela e dá 3 tirinhos de arco. Ele diz, por que você fez isso? Por que você fez? A aljava cabia 30 flechas, ele só fez 10% do que ele tinha para fazer. Tem muita gente entregando pouco, querendo tudo. Tem muita gente obedecendo pouco até que o Senhor entregue mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, obediência parcial é desobediência total. Ananias e Safira, meu irmão, não viu a mão de Deus, o poder de Deus. Pelo contrário, eles viram a ira de Deus porque entregaram aquilo que era pela metade. O jovem rico, Jesus disse a ele, você quer me seguir de verdade? Vai e vende tudo. Ele se entristece no seu coração, porque era um alvo difícil demais para ele. Tenho certeza que Deus não queria o que o jovem rico tivesse. Eu tenho certeza que se aquele jovem rico, na hora dissesse, Senhor, eu vou fazer, Jesus seguraria no ombro dele e dissesse, não precisa, já viu o seu coração. Está aí um teste. Tem muita gente que Deus está pedindo algo, irmãos. E porque a obediência parcial, a gente falou aqui algumas semanas atrás sobre isso, sobre Saul, que obedeceu ao Senhor pela metade. Deus tinha dito para ele, você vai ganhar e você tem que exterminar todos os amalequitas nessa vitória. Porque ele manteve, por conta do medo do povo, ele manteve o melhor dos amalequitas e o rei ele trouxe vivo. Samuel vai lá em 1 Samuel capítulo 15, 22 e pergunta para ele, acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que a sua palavra seja obedecida? A obediência é melhor do que sacrifícios. Ou seja, para Deus, obediência parcial é rebelião contra Ele. Deus está nos mostrando aqui algo muito poderoso nesses dias, irmãos. Obedecer pela metade é o mesmo que desobedecer por inteiro. Quem sabe nessa noite você entenda que o meu problema é que Deus não está falando comigo. Não é isso. O problema é que não é que Deus não cumpre aquilo que Ele falou. O problema é que a gente tem desistido antes daquilo que Ele disse para a gente fazer. A gente tem parado antes de que Ele diga pare. A gente quer vitória sem dar voltas. Nas muralhas a gente quer resposta sem processo, a gente quer milagre sem perseverar. Mas se Naamã tivesse parado no 5º mergulho, ele teria voltado para casa leproso. Milagre não acontece quando você começa a obedecer. Acontece quando você termina de obedecer.
Não é porque você está começando a obedecer que as coisas vão melhorar. É quando você vai até o fim daquilo que o Senhor te chamou para fazer. E quem sabe, irmãos, eu quero terminar. Eu quero que a gente se entregue ao Senhor. Mas sabe uma coisa? Eu quero terminar nessa noite com um pensamento. Porque quando Naamã finalmente mergulhou 7 vezes, foi em direção àquilo que ele tinha sido desafiado para fazer, o que acontece com ele? O que acontece, irmãos? Ele foi o quê? Curado. Sua pele se tornou como de uma criança. Ele fica tão impactado com aquilo, que a gente vê que o resultado da obediência, o maior resultado da obediência, não foi quando ele fica curado somente. Porque no versículo 15, acontece algo muito poderoso. O maior milagre que aconteceu em Naamã está ali no versículo 15. Tem como projetar para nós aí? Eu não sei quem, eu não estou conseguindo ver quem está aí. No versículo 15, está aí até o 14, mas se tiver o 15. O versículo 15 diz assim: o maior milagre não foi esse físico, ele voltou transformado. Ele volta e diz assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Agora eu sei que não existe outro Deus. O maior milagre da obediência não foi a cura, mas foi a transformação do coração daquele homem. O coração dele se mudou de uma tal maneira, se você continuar lendo lá no versículo 17, ele diz assim: eu vou ter que voltar para minha casa agora, mas eu posso levar um pouco da terra desse lugar, porque quando eu chegar lá, o meu rei vai querer sacrificar os deuses dele, e eu vou ter que me curvar lá diante, mas eu nunca mais quero me curvar, senão a esse Deus. Então deixa eu levar um pouco dessa terra, porque quando eu me ajoelhar, eu estou me ajoelhando diante do Deus verdadeiro, eu nunca mais vou me ajoelhar diante de qualquer outro Deus. Foi uma transformação completa, e esse é o fruto da obediência, irmãos. É vitória não só naquilo que a gente vai experimentar de Deus, a gente está obedecendo para ter o resultado, a gente está obedecendo, irmãos, para ter o coração como Ele, para reconhecer quem Ele é, para entregar por completo a nossa vida àquele que é dono de todas as coisas. Sabe por quê? Porque Naamã foi curado, mas ele continua sendo humano. Em algum momento da sua vida ele morreu de novo. Ele não ficou vivendo para sempre. Não foi aquela coisa, porque ele obedeceu e teve vitória naquela situação, agora ele se tornou imune. Não, ele morreu. Ou seja, irmãos, não existe fórmula mágica de obediência que nos isente da dor, que nos isente da finitude da vida, que nos isente de experimentar outras coisas. As coisas vão acontecer. A obediência não é a garantia de uma vida sem lutas, mas é a única forma que a gente tem para viver debaixo da vontade de Deus. O verdadeiro valor da obediência não é funcionar para mim. Eu não vou obedecer a Deus porque vai me resultar uma coisa muito legal, eu vou ser muito abençoado se eu obedecer ao Senhor. Não, eu obedeço, sabe por quê? Porque isso traz glória para Ele. Quando você obedecer, não é porque você vai ser abençoado somente. De lambuja a gente é abençoado, porque Ele é um Deus gracioso, porque Ele tem para nós coisas que a gente não consegue nem imaginar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas irmão, obedecer não é só resultado para mim, obedecer é dizer que Ele é dono de tudo, que a minha vida é dEle, que tudo que eu tenho é por Ele. A minha vida não existe se não for por conta do Senhor. O nosso resultado é isso, irmãos. Não é sobre fazer porque resolve meus problemas, mas é fazer porque revela que Ele é o meu Senhor. Agora, irmãos, qual é o mergulho que você ainda não deu? Qual é a área que você parou no 6º mergulho e não foi até o fim? Qual é a voz simples que você tem ignorado? Qual é a expectativa frustrada que virou uma barreira,
um distanciamento na sua obediência? Qual é o orgulho que está impedindo você de tomar a decisão que o Senhor chamou você para tomar nesses dias? Lucas 6,46 diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Por que vocês me adoram se vocês não estão obedecendo o que eu estou dizendo para vocês? Não é só palavras jogadas no vento. Obediência não é um ato para evitar a morte, é o caminho para viver debaixo da vontade de Deus até o último dia. Nós vamos adorar o Senhor e nós vamos entregar esse período de jejum, de oração diante do Senhor. Mas eu quero que você fique de pé aí no seu lugar. E se você quiser entregar o seu jejum aqui no altar, o altar está aberto, porque nós vamos adorar o Senhor dizendo que tudo é para Ele. Ele é digno de tudo. Eu quero que você nessa noite saia do seu lugar e venha no altar como uma oferta ao Senhor, dizendo: Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa, eu entrego o meu futuro, eu entrego os meus filhos, eu entrego os meus dilemas, eu entrego aquilo que eu tenho, aquilo que eu nem tenho, aquilo que está nas tuas mãos. Eu devolvo para o Senhor a minha adoração, porque o Senhor é meu Senhor, apesar de qualquer coisa. Eu entrego para o Senhor a minha vida. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. Enquanto você vem para o altar, enquanto você sai do seu lugar, nós vamos adorar ao Senhor. Vem, sai do seu lugar, vem entregar o seu jejum aqui no altar. Vem, sai do seu lugar e começa a se render diante do Senhor.